Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa teoria que é, no mínimo, fascinante. Ela conecta mitos antigos, profecias e o nosso futuro por meio do que seriam misteriosos ciclos cósmicos. Para começar, vamos deixar no ar uma pergunta que é a base de toda essa análise. Já pararam para pensar se as grandes crises que abalaram o mundo são só acasos da história ou se, na verdade, elas fazem parte de um padrão que se repete? Porque, olha só, se a gente olha para o século passado, um certo ritmo de perturbação global parece que salta aos olhos. Pensem bem, 1918, a pandemia de gripe espanhola. 50 anos depois, em 1968, o mundo estava em ebulição com protestos e ainda por cima teve a gripe de Hong Kong. E se a gente avançar mais 50 anos, chegamos em 2020, com a pandemia de Covid-19. Fica difícil dizer que é só coincidência, né? E é esse padrão que a gente consegue observar que nos leva direto para a primeira camada desse modelo todo. Um microciclo que se repete e que, segundo as fontes, funciona como um verdadeiro teste geracional. Essa teoria amarra esse ritmo de 50 anos com a órbita de um corpo celeste chamado Quiron. Ele leva quase 51 anos para dar a volta no Sol. E, dentro desse modelo, ele seria como um pulso cósmico na história da humanidade. Um que marca limpezas periódicas e grandes provações coletivas. E aqui fica ainda mais interessante. A gente vê como grandes eventos de mortalidade e de agitação social parecem se alinhar perfeitamente com esse intervalo de 50 anos. A gripe espanhola em 1918, depois a gripe de Hong Kong e as revoluções de 1968 e, claro, a pandemia de Covid-19 em 2020. É uma sincronicidade que realmente dá o que pensar. E tem mais, esse ciclo astronômico se alinha de uma forma impressionante com uma profecia bem conhecida aqui no Brasil do médium Chico Xavier, a famosa data limite. Ele teria previsto uma moratória espiritual de 50 anos, que foi de 1969 até 2019. Seria um período de teste para a humanidade provar que conseguiria evitar uma grande autodestruição. Bom, a gente já estabeleceu esse pulso de mais curto prazo. Agora, vamos dar um zoom out, vamos ampliar a visão para os ciclos gigantescos que, de acordo com essa teoria, regem civilizações inteiras. A estrutura maior por trás de tudo isso seria o chamado Grande Ano Platônico. A gente está falando de um ciclo imenso de quase 26 mil anos, e o ponto-chave aqui é a metade desse ciclo, cerca de 13 mil anos. É nesse intervalo que as fontes que analisamos associam as grandes catástrofes e também os grandes saltos evolutivos. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de uma forma fantástica. Repara como os eventos mais monumentais da nossa história parecem mapeados nesse ritmo cósmico gigantesco. Desde o fim da última era do gelo, que poderia ser o tal do dilúvio universal, até a ascensão de impérios incríveis como o Egito e a Suméria. Certo. Então a gente entendeu a mecânica dos ciclos. Mas quem é que move essas engrenagens? Agora as fontes trazem à tona os atores, os personagens que supostamente são os catalisadores de tudo isso. A teoria propõe algo bem ousado aqui. Ela unifica vários mitos diferentes em um único arquétipo, o do exílio espiritual. A ideia central é que existiria uma narrativa universal sobre seres muito avançados tecnologicamente, mas ainda imaturos moralmente. Eles teriam sido banidos para a Terra e com isso acabaram impulsionando o nosso progresso, tanto pelo conhecimento que trouxeram, quanto pelos conflitos que geraram. E essa tabela resume bem essa ideia. A gente vê os nefilim da Bíblia, os famosos anjos caídos, e vê também os exilados de Capela da tradição espírita. Todos eles, de certa forma, parecem contar a mesmíssima história, a de catalisadores que foram banidos para cá. E essa citação, que é uma paráfrase de Demian, de Hermann Hesse, muda toda a perspectiva. Ela sugere que a marca de Caim não é uma maldição, mas sim um sinal de distinção, que o exílio não aconteceu por maldade, mas por ser diferente, por desafiar a ordem estabelecida. É uma outra forma de enxergar a história. Então, chegamos ao ponto crucial. A ideia é que todos esses ciclos e todos esses arquétipos estão convergindo, agora, para o nosso presente e para o nosso futuro bem próximo. Toda essa teoria complexa culmina aqui, nesta transição, uma mudança planetária de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Basicamente, a passagem do sofrimento para a harmonia, do exílio para a reintegração, da competição e do conflito para a cooperação e pensamento coletivo. E as fontes não estão falando de um futuro qualquer, distante. Elas apontam para um ano bem específico como o grande marco dessa graduação planetária que estaria por vir. O processo todo é descrito em 3 etapas. A primeira, a tal da moratória, já acabou, em 2019.
Nós estaríamos agora bem no meio da segunda etapa, a fase de transição caótica, que iria até 2045. E aí sim, em 2045, começaria a nova era de regeneração. E agora vem a parte que conecta tudo. É que esse marco de 2045 coincide perfeitamente com a previsão de Ray Kurzweil para a singularidade tecnológica. Sabe, a fusão completa entre a inteligência humana e a artificial. Dentro dessa teoria, a singularidade não seria só um avanço tecnológico, seria a própria manifestação física desse salto evolutivo espiritual. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, e bem provocadora. Se a história realmente funciona em ciclos, como essa teoria sugere, será que o nosso futuro já é um roteiro pronto? Ou será que nós podemos, de alguma forma, escolher quebrar esse padrão? Fica aí a questão.